Porque uma coisa que a gente esquece, às vezes, a gente fala isso, canta isso em hinos, tal, mas a gente não lembra o que é isso. A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus tem poder. O que é a palavra de Deus tem poder? Dela emana poder de Deus. Deus se manifesta através da sua palavra. Por isso que a gente fala que a palavra de Deus tem poder. Mas a gente nunca para para pensar que nós estamos empoderados pela palavra de Deus. Nós temos um poder, que é aquele poder de transformar água em vinho, que o Senhor fez, mostrou aquele poder da sua palavra ali, é o poder do novo nascimento, quando a palavra de Deus, aplicada pelo Espírito numa alma, transforma aquela pessoa morta em pessoa viva. É a palavra que Deus, que o Senhor usou. O Senhor falou uma coisa: Lázaro, vem para fora. E o que aconteceu? Lázaro saiu da tumba. Por que ele chamou pelo nome Lázaro? Porque a palavra de Deus tem tanto poder, a palavra do Senhor tem tanto poder, que se naquela hora, com aquela intenção de ressurreição, ele falasse, venha para fora, os túmulos se abririam. Se ele não especificasse, ali Lázaro venha para fora. Mas se ele falasse genericamente, venha para fora, seria uma coisa tremenda, seria maravilhoso, né? Mas era uma confusão tremenda, porque a palavra dele tinha poder. Então, quando você prega o evangelho para alguém, não se preocupe muito em querer discutir, ou querer argumentar, ou querer fazer enfiar na cabeça da pessoa. Não. No meio da sua conversa, vá costurando uns versículos. Não precisa ser coisa assim, tipo pastor pentecostal, eu vos digo que... E faz aquela cara de terrorismo, aquela voz gutural que parece saída do inferno. Oh, não. Zé, falar uma coisa para você, Zé. Olha, Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Zé. Você não acha maravilhoso isso? Você não acha maravilhoso que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores? Olha, que resposta você tem para isso, Zé? É maravilhoso. Você percebeu? Eu estou falando a palavra de Deus, mas de uma maneira que uma pessoa que não conhece a Bíblia, ela acha que eu estou falando aquilo de mim mesmo. Mas não é aquilo, eu estou repetindo a palavra de Deus. E essa palavra repetida nos ouvidos dela tem poder. Então, quando você for embora, ela não vai nem esquecer nem se lembrar da sua cara ou do endereço que você falou que morava na cidade e tal, não. Mas aquelas palavras que foram tiradas da Bíblia, aqueles versículos falados de maneira casual, de maneira sem querer, não precisa nem citar, isso está em João 3,16, não precisa, ele não sabe o que é João. Ele nunca conheceu o João, ele pensa que o João é o cara da farmácia, 3,16, não faz ideia do que como é que chama aqueles... É calibre de revólver? Eu tenho uma arma 3,16, calibre 3,16. Não, ele não sabe o que é, então não precisa ficar citando o número de versículo. Fala, insere, costura na sua conversa, no seu diálogo, costura versículos, conforme o Senhor vai dando para você lembrar naquela hora, porque o Espírito Santo vai estar dirigindo você para falar aqueles versículos. Fale. Eu costumava pregar o evangelho, nas reuniões nós tínhamos uma pregação do evangelho em público, né? Todos os domingos à noite, e a gente revezava, vários irmãos, cada domingo era um, e no começo eu sempre levava a Bíblia, né? E começava, vamos abrir agora em João 3,16. Aí eu percebia que os visitantes estavam lá com uma Bíblia que deram para eles na porta, eles não sabem nem que lado de cima, nem lado de baixo. E eles começavam, ia lá para Gênesis, daí começava a ir lá para Apocalipse. Às vezes sentava uma pessoa do lado para tentar ajudar. Eu falei, quer saber de uma coisa? Porque a pessoa nunca... Quando eu estava em João 3,16, ele estava começando. Quando eu estava em Apocalipse, ele ainda estava em João. Então, eu falei, Apocalipse de João também, né? Mas falando do Evangelho de João. Então, eu pensei assim, falei, eu vou parar com isso. Aí eu passei a levar, anotado numa folha de papel, todos os versículos que eu ia usar. Copiava o versículo inteiro.
E eu falava assim, porque tem uma passagem que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa passagem está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. E continuava falando. Ele continuava com a Bíblia que deram para ele na porta fechada. Por quê? Porque agora ele ouviu. Ele ouviu. O poder está em ouvir a palavra de Deus. É ouvir a palavra de Deus. É ali que está o poder. Não é? Então, com isso, resolvia o problema de precisar pegar um leigo que não sabe nem o que é uma Bíblia e fazer com que ele fique procurando, virando páginas. Enquanto ele está virando páginas, ele não está escutando o que você está falando. Percebe? Então, nas suas pregações, nas suas evangelizações pessoais, fale versículos da Bíblia. Mesmo que você não mencione de onde você tirou aquilo. Fale o versículo. Porque aquilo é que vai, o poder de Deus que vai tocar o seu coração.